O mercado chinês não atravessa um grande momento, a crise se espalhou do setor bancário ao imobiliário e é por isso que, de maneira singela, até eu sempre venho trazendo alertas para vocês, tanto do cenário interno quanto do cenário externo. E não é apenas a Vale que vem tendo queda no lucro, suas concorrentes também estão tendo queda na ordem de 50% a 60% no lucro, por conta do minério de ferro. Minério de ferro esse que é demandado principalmente pelo setor imobiliário chinês. E não é de hoje que a gente sabe que todas as grandes incorporadoras chinesas, as maiores, tanto a primeira colocada, a segunda colocada, a terceira colocada, não estão em uma situação boa, com o governo inclusive tendo receios disso se tornar uma espiral e atingir a economia chinesa como um todo. Nós tivemos a Evergrande ano passado, que retornou à negociação agora recente, já caindo 90% no primeiro dia de negociação, entrando inclusive com pedido de recuperação judicial e tendo desvalorizado na ordem de 97% nos últimos 5 anos. Ou seja, o investidor que tivesse colocado todo o seu capital no setor imobiliário chinês, nas maiores incorporadoras da bolsa chinesa, provavelmente teria tomado um prejuízo de 97% em uma empresa que já abriu recuperação judicial. Não só ela, nós também temos a Country Garden, que esteve nos noticiários nos últimos 15 dias, teve uma desvalorização na ordem de 91% nos últimos 5 anos, deixando de entregar empreendimentos, deixando compradores na mão, compradores esses que foram às ruas protestar não só na empresa, como na frente do governo, como na frente dos bancos, inclusive invadindo os bancos. E a grande realidade é que, queira você ou não, isso afeta as empresas brasileiras, eles são nossos maiores parceiros comerciais, e aqui a gente pode estar falando especificamente da Vale, de CSN, Usiminas e Gerdau, só que a gente fala do mercado como um todo, a gente pode falar do mercado de carne, a gente pode falar no mercado, por exemplo, de proteínas, a gente pode falar em outros mercados, eles são nossos principais parceiros. O setor imobiliário é apenas a ponta do iceberg. Então, para você investidor de Vale, eu tenho uma notícia positiva e uma negativa. A negativa são 7 bilhões de perdas da Country Garden. Matéria essa do Financial Times. Country Garden apresentou 7 bilhões em perdas em meio à crise imobiliária chinesa. E por que isso está acontecendo? Eu sempre vou traduzindo para vocês, tá, pessoal? A venda de propriedades, a venda de imóveis, não por quantidade, a gente tem aqui por valor. Isso daqui demonstra a queda nos preços do mercado imobiliário chinês. Eles já atingiram patamares de 2013. Não só falando no que tange a preço, falando agora no que diz respeito à quantidade de vendas pelas top 100 desenvolvedoras ou incorporadoras chinesas. Eles já tiveram uma inversão na curva, eles já entraram num cenário negativo, uma leve recuperação agora no início desse ano de 2023, já entrando novamente no período negativo, mais um no que diz respeito à venda imobiliária, compilado do Metro em 30 cidades. E eles já estão no período negativo há 2 anos, mostrando uma leve recuperação, como já apresentei para vocês agora em 23, porém há muitos e muitos meses no negativo. Ou seja, o setor imobiliário chinês não anda para frente há 2 anos. E esse é o mais claro, esse é o year over year, um comparativo anual, só que nesse caso estamos falando do preço de novas residências na China, nas 70 maiores cidades chinesas. E a queda, ela vem desde 2019, é uma queda abrupta, estando no período negativo há mais de 1 ano e meio. Isso não só fragiliza a economia chinesa nos últimos 2 anos, como inclusive foi colocado em xeque a perspectiva de que a economia chinesa irá ultrapassar a economia americana nos próximos anos. Muita gente já coloca isso hoje como algo duvidoso. Nesse gráfico eles mostram o GDP, que é o PIB, Produto Interno Bruto deles, diminuindo mais do que o previsto anteriormente. Então nós estamos aqui em 2023, o PIB chinês vem em queda desde os anos 2010, sim, eles não conseguem crescer a taxas de 2 dígitos há mais de 12 anos, e a tendência, de acordo com novos estudos, é que o PIB deles diminua bruscamente, e no futuro próximo, de acordo com essas novas projeções, eles não se tornariam a primeira economia do mundo, provavelmente repetindo o que foi visto com a economia japonesa no século passado, onde todo mundo tinha expectativa de que eles se tornariam a economia número 1 do planeta. Com isso tudo, o governo está tomando medidas, poucas medidas, na minha modesta opinião, porém talvez seja aquilo que esteja ao alcance por hora. Eles estão
reduzindo taxa básica de juros, eles estão reduzindo reserva de depósito moeda estrangeira, eles estão facilitando o crédito, eles estão de alguma maneira socorrendo pequenas, médias e grandes empresas, trazendo assim alívio para os proprietários. E de alguma maneira você pode achar que você não tem nada a ver com isso, mas como eu já falei, eles são os nossos principais parceiros comerciais. Sendo o setor imobiliário principal atividade da economia chinesa, a Vale está diretamente ligada a eles. Por quê? Porque a Vale é uma das maiores produtoras de iron ore do mundo. Iron ore, estamos falando de minério de ferro, e nesse gráfico fica muito claro. Nós temos a demanda chinesa, no caso importação, e o preço da tonelada de minério de ferro. É sempre uma regressão demanda e preço. No momento em que a China realmente entrar numa espiral de crise, e a pergunta provocativa que eu faço para vocês é: caso a China realmente entre numa espiral de crise imobiliária, isso vai obviamente espalhar para diversos setores, mas falando especificamente do setor imobiliário de minério de ferro, o que vocês acham que irá acontecer com as ações da Vale? Novamente, aquilo que eu sempre falo para vocês, todas essas previsões de que a Vale está barata a 80, a 70, a 60, é tudo uma grande falácia. Tapem os ouvidos, ninguém sabe de nada, porque quem manda são os chineses. E voltando ao início desse vídeo, como eu falei para vocês que eu tinha uma notícia negativa e outra positiva, primeira notícia, fiquem atentos ao cenário macro chinês. Gostem ou não, felizmente ou infelizmente, são eles que mandam na cotação do minério de ferro, consequentemente, eles mandam na cotação das siderúrgicas e mineradoras da Bolsa Brasileira. Agora, a notícia positiva, eu soltei um vídeo recente para vocês do Bradesco, onde o Howard Marks, se você não conhece, Howard Marks é uma lenda no mercado acionário americano, um dos maiores investidores de todos os tempos, fundador da Oaktree Capital. Eu gosto muito dele, gosto muito da mentalidade e metodologia dele, principalmente da inteligência emocional dele, é algo fora de sério. 2 best-sellers são Dominando o Ciclo do Mercado e o principal é o mais importante para o investidor, por Howard Marks. Esse livro ele é muito bom, eu sugiro fortemente que vocês o leiam. E aqui embaixo eu deixei sublinhado e bem grande para vocês, tá? 324.168 shares. Essa é a quantidade de ações que o Howard Marks, juntamente com o Bradesco, ele também comprou mais 324 mil ações da Vale. São milhares e milhares de dólares na mais recente aposta de uma das lendas do mercado financeiro mundial. Sempre falo para vocês, empresas cíclicas são extremamente complicadas e difíceis de se operar. O cenário é desafiador, porém se serve de alento para vocês, grandes investidores já se posicionaram na Vale e no setor bancário. Deixa o comentário de vocês aí embaixo se vocês têm Vale, pretendem comprar Vale, se vocês já leram os livros de Howard Marks, sempre lembrando que abaixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de livros essenciais para o investidor ler antes de começar a investir. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!